Isso aqui é um tremendo de um absurdo. O ministro Alexandre de Moraes está humilhando o presidente Bolsonaro, obrigando ele a implorar por direitos que deveriam ser atendidos independentemente de pedido. E se ele está fazendo isso com o presidente Bolsonaro, imagine o que ele faz nos porões dos inquéritos sigilosos do 8 de janeiro e contra as pessoas que simplesmente são de direita e exercem a sua liberdade de expressão. Acompanhe aqui comigo a matéria e você vai ficar abismado. Essa matéria, ela retrata uma série de pedidos que o presidente Bolsonaro está fazendo ao Alexandre de Moraes e que está tendo que fazer informalmente, buscando intermediários porque ele fez oficialmente os pedidos e os pedidos foram negados. Veja aqui comigo. Lista de pedidos de Bolsonaro para Moraes. Aliados do ex-presidente tentam convencer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a voltar atrás em algumas decisões. Que decisões são essas? Que pedidos são esses? Acompanhe aqui comigo na matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma lista de pedidos para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Por meio de aliados, o ex-mandatário solicitou a devolução do seu passaporte para que ele possa ir para os Estados Unidos, conversar e tirar uma foto com Donald Trump antes da eleição americana em 5 de novembro. O passaporte do ex-presidente foi apreendido em fevereiro deste ano durante uma operação da Polícia Federal no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro solicitou a devolução do documento, mas, adivinhe, não obteve sucesso. Moraes entendeu que uma eventual viagem do ex-mandatário ao exterior representa um perigo para o desenvolvimento das investigações criminais. Antes de eu seguir, deixa o seu like, curte o vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta possa chegar mais longe e segue o canal para você receber as nossas análises. Gente, o que aconteceu? O presidente Bolsonaro pediu a devolução do passaporte dele para ele viajar ao exterior e cumprir a sua função representativa, encontrar outros líderes da direita, aqui no caso o presidente Trump. E ele deveria ter direito à devolução do passaporte? É claro que sim, considerando que foi apreendido em fevereiro e até hoje não teve nenhuma acusação ou denúncia criminal contra ele. Já se passaram 270 dias. Quando você prende alguém e você quer manter a pessoa presa, a prisão é uma medida cautelar, assim como a apreensão do passaporte. Quando você prende alguém, a prisão só pode durar 35 dias sem que você ofereça uma acusação criminal. Se você não oferecer, a pessoa tem que ser solta. Só que o Supremo descumpre dia sim essa regra, mantendo gente presa meses, até mais de ano, sem uma acusação criminal. E aqui é parecido. Teve uma retenção de passaporte. A retenção de passaporte não tem um prazo fixo estabelecido na lei, mas tem que guardar uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Você não pode restringir a liberdade de locomoção de uma pessoa que é um líder mundial, impedindo a pessoa de sair do Brasil sem você oferecer uma acusação criminal dentro de um prazo razoável. Isso é absurdo, isso é surreal. Quem quiser dar uma olhadinha, eu vou até mostrar umas regras aqui por cima, mas eu não quero entrar em detalhes técnicos para não demorar muito e não prender vocês em tecnicalidades. Mas olha aqui, ó. O artigo 282 do Código de Processo Penal fala basicamente que medidas cautelares, tais como uma retenção de passaporte, elas devem ter um objetivo específico aqui previsto em lei, como garantir a aplicação da lei penal, garantir a investigação, garantir a instrução criminal ou evitar a prática de crimes, mas ainda uma medida cautelar como essa deve ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e acusado. E qual foi a justificativa que o ministro Alexandre de Moraes usou? Volta aqui, olha comigo. Perigo para o desenvolvimento das investigações criminais. Como assim? Qual o perigo? Qual o problema dele falar com o Trump? Como que isso vai ameaçar o desenvolvimento das investigações criminais? Em que isso afeta as investigações criminais? Ele não fala. E todos os tribunais têm entendimentos unânimes de que você não pode decretar prisões e medidas cautelares com base em chavões, em palavras gerais abstratas como essas, em frases genéricas. Não, a questão é qual é o perigo para o desenvolvimento das investigações. Isso não está explicitado. Então o Bolsonaro ele tinha que ter direito ao seu passaporte para viajar para o exterior. Mais ainda, o mesmo Código de Processo Penal, lá no artigo 315, fala que quando um juiz decreta qualquer medida cautelar, ele deve indicar concretamente a existência de fatos novos, contemporâneos, que justifiquem a aplicação dessa medida. E o presidente Bolsonaro teve o seu passaporte apreendido 1 ano depois dele ter já deixado o poder. Ele não tinha mais a presidência da República, não tinha ascendência sobre as Forças Armadas, não tinha nada. Então, qual é o raio de risco à investigação que justifica essa medida? E aí não só o Moraes indefere,
mas ele fica obrigando aí o Bolsonaro a ter que implorar, a mendigar para que os seus direitos sejam respeitados. Isso é absurdo. E se isso acontece com um presidente que tem um megafone, tem uma visibilidade, que pode reclamar publicamente, imagina o que acontece com os pobres coitados lá do 8 de janeiro. Mais ainda, aliados do Bolsonaro tentaram também pedir a pessoas próximas do Moraes que tire a tornozeleira eletrônica dos assessores do ex-presidente. Se eles não estão acusados, eles não podem ficar com uma tornozeleira, com uma restrição imensa na intimidade deles, que aponta onde eles vão, que hora vão, para onde vão, por meses, por mais de anos sem uma acusação criminal. Isso é surreal, isso é absurdo. Se fosse qualquer juiz de primeira instância que fizesse isso, os tribunais se revogariam. Só que os Supremos fazem o que querem e nada acontece com eles. Mas não é só isso. Bolsonaro também tentou reverter a proibição de falar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o que é absolutamente essencial para o desenvolvimento da política dentro do Partido Liberal, a política partidária, a conversa sobre quem vai ser, quem não vai ser esse candidato. Eles não podem ter que ficar numa conversa de cotovelo com o intermediário todo o tempo. Se poderia até vetar que se converse sobre os assuntos relacionados aos crimes, mas não sobre qualquer assunto, por meses e meses e meses, sem que sequer, mais uma vez, exista uma acusação criminal, exista um processo criminal. Gente, volta para Lava Jato. Lembra que o presidente Lula, em um certo momento, foi preso? Quando ele foi preso? Depois de ter havido uma condenação confirmada em segunda instância. Antes não teve nada disso de tornozeleira eletrônica, não teve nada disso de retenção disso, daquilo por meses sem uma acusação criminal, porque isso seria indevido. Isso faria todo mundo gritar. E agora, cadê as pessoas gritando contra os abusos do Alexandre de Moraes? Estão em silêncio. Mas, recentemente, teve uma reação da direita. Vamos trazer aqui para trazer um pouco de esperança para o nosso coração. Eu quero explicar para você essa reação e, em seguida, explicar aí um grão de sal aí, vamos colocar um pouco de sal nessa reação que não é exatamente o que a gente está pensando que é, tá? O que aconteceu recentemente? Na semana passada, a CCJ avançou um pacote contra o ativismo judicial, um pacote legislativo contra os abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Foram uma série de medidas aprovadas, 2 projetos de lei, 2 PECs aprovadas na CCJ da Câmara dos Deputados, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, é a Comissão de Constituição e Justiça, a última ali, pela qual passa um projeto de lei antes de ir ao plenário da Câmara dos Deputados. Agora depende do Lira pautar. Então teve um avanço, essa matéria aqui da CNN fala: direita avança contra o STF após vencer as eleições. E eu achei bem interessante porque essa matéria fala que esse pacote anti-STF, vamos julgar assim, ou anti-abusos do STF, ele teria um propósito de mandar um recado aqui para o STF. Segundo essa matéria aqui da CNN, boa parte dos partidos do país aderiu a essa ideia, o que mostra que o apoio a essa pauta contra os abusos do Supremo transcende os partidos ali mais ideológicos, mais à direita. Muitos setores da sociedade não bolsonaristas entendem que a corte faz muita política. E ainda eles estariam mandando um recado para o STF no sentido de dizer para o STF: olha, STF, olhe o resultado das eleições, olhe o que está acontecendo. Seria um recado para o STF, mostrando, a direita está se fortalecendo, o STF está abusando, está saindo do seu quadrado e tem que ficar dentro do seu quadrado. Agora deixa eu jogar um grão de sal nisso aqui. Isso aqui pode parecer um pouco melhor do que é. Por quê? Porque uma parte da reação contra o STF não é só em razão dos abusos do STF, não é só em razão do ativismo do STF, mas é porque o STF está, olha aqui, travando as emendas parlamentares. O STF está travando a distribuição de recursos para os parlamentares, que eles vão mandar para suas bases, que eles vão mandar para os seus municípios, para os prefeitos, vereadores que apoiam os deputados e senadores do Congresso Nacional. O STF está travando por conta da falta de transparência. E o Congresso quer pressionar o Supremo para que o Supremo libere isso, abra a torneira e deixe que os parlamentares usem como eles quiserem. E aqui até o Supremo aqui tem alguma razão, porque toda a destinação de recursos deve estar sujeita à transparência, à fiscalização, para que, como a gente sabe que acontece, muitos políticos não nos roubem, não desviem o dinheiro público. Só que aí, vejam só que parte do parlamento está fazendo a coisa certa, buscando conter os abusos do STF, mas pelas razões erradas, porque o Supremo está contendo a livre distribuição das emendas parlamentares. Então a gente não sabe hoje até que ponto a reação contra o STF é uma reação legítima para frear os abusos do Supremo Tribunal Federal e o ativismo judicial indevido, ou até que ponto
parte e qual parte do Congresso está reagindo contra o Supremo simplesmente como instrumento de pressão para que o Supremo Tribunal Federal libere o uso indiscriminado das emendas parlamentares. Então, se você fica indignado com o que está acontecendo no Brasil, com um Alexandre de Moraes buscando humilhar as pessoas, fazendo elas implorarem por direitos que deveriam ser concedidos, e a gente poderia falar de vários outros casos, como o caso do Daniel Silveira, que já atendia os requisitos de uma progressão de regime faz tempo, mas ele teve que ir lá assinar uma confissão de que ele tinha agido errado, como se fosse uma criança de quinta série. Uma confissão reeducativa, em que ele se compromete a nunca mais fazer nada parecido. Quem tinha que fazer hoje uma reeducação era o Supremo, fazendo uma confissão de que agiu errado e que deveria se comprometer a cumprir a Constituição no futuro. Se você fica indignado com o que está acontecendo e quer entender melhor os movimentos da política brasileira e erguer a nossa voz conjunta contra a indignação, não esquece, curta esse vídeo, compartilha, segue aqui o canal para que a nossa voz de indignação possa chegar mais longe.